Boa tarde a todos, bem-vindos de volta. Nós temos então, para finalizar aqui e encerrar com chave de ouro o nosso módulo de visualização do curso, nós temos dois palestrantes convidados. Então eu vou introduzir primeiramente o Dr. Emílio Vital Brasil, aqui. Nós agradecemos muito por ele ter aceito o convite para vir contribuir para a nossa escola. O Emílio ele possui mestrado e doutorado em matemática com especialização em computação gráfica pelo INPA, o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. Ele trabalhou fez o pós-doutorado na COP, no Rio de Janeiro, em teoria dos grafos e computação gráfica. E depois também por 4 anos na Universidade de Calgary, no Canadá, fazendo pós-doutorado num grupo de pesquisa em Interactive Reservoir Modeling, Visualization and Analytics. Então, nessa época, ele trabalhou com profissionais da indústria do petróleo no desenvolvimento de tecnologias interativas de computação visual em vários problemas na área de geociências. Seus interesses incluem aplicações de computação gráfica e visualização e também aplicações de computação gráfica em problemas que envolvem aprendizado de máquina. E, atualmente, ele é cientista pesquisador do IBM Research Lab Brasil, no grupo Visual Analytics and Comprehension. Então, mais uma vez, obrigada, Emílio. Alô, vocês me ouvem? Bem, muito obrigado, professores, pelo convite. Foi assim, muito legal ter esse convite, poder vir aqui conversar com vocês. Foi excelente poder assistir de manhã a palestra da professora Rosane e o trabalho dos alunos, e fico muito feliz. O que eu vim fazer aqui é um pouco diferente do que a gente viu até agora. Então, mas antes de eu falar disso, eu vou falar um pouquinho sobre a IBM e a IBM Research. Bem rapidinho, não vou estender muito a propaganda, não. Eu gosto de sempre começar fazendo perguntas, apesar que normalmente quem faz perguntas são vocês. Eu queria começar fazendo algumas perguntas. O que vocês acham que a IBM faz? O que a IBM faz? Alguém sabe? Alguém se habilita a dizer o que a IBM faz hoje em dia? Não estou ouvindo. Como? BI? Talvez, parece um bom nome, mas algo mais concreto, né? Porque isso pode ser, né? Pode ser um chip. Também. Inteligência artificial. A IBM, na verdade, é uma empresa bem grande, bem tradicional. Ela está fazendo 100 anos no Brasil. No Brasil, ela faz 100 anos. É uma empresa de tecnologia que está com 107? Acho que 107 anos. 107 ou 108. Então, é uma empresa de tecnologia, vamos dizer assim, que já passou por várias transformações. Então, ela passou desde fazer máquina de escrever, ou desde fazer cartão perfurado. A IBM veio para o Brasil para o censo, o primeiro censo da população brasileira. Então, ela foi contratada, foi um dos motivos que incentivou ela a vir. Ela já estava com essa tarefa nos Estados Unidos. Então, é interessante você parar para pensar, uma empresa de tecnologia que passou por 100 anos de diferentes tecnologias, fazendo diferentes coisas. Nesse momento, a IBM faz quase tudo isso que vocês falaram. Business Intelligence, inteligência artificial, né? Ela tem a parte de cloud, ela tem a parte ainda continua a parte de desenvolvimento de computadores. Então, ela tem uma gama de serviços enormes. Mas, basicamente, a IBM é uma empresa de tecnologia. Tá? Bem, só que eu trabalho na IBM Research, que é uma parte da IBM, não faz a menor diferença das outras partes, é uma parte integrante da IBM. A diferença é que ela não é voltada para o negócio por si, né? Ela é um departamento de pesquisa. Quem quiser saber, eu vou falar um pouquinho da IBM Research, mas Brasil. Quem quiser saber mais, tem esses folhetinhos que estão aqui em cima. Então, sinta-se à vontade, no final, a pegar os folhetinhos que têm informações sobre a IBM Research. A IBM Research, como instituição mundial,
ela é um dos centros de pesquisas mais antigos do mundo, na parte industrial, tá? Então, ela tem mais de 60 anos, já ganhou 6 Nobéis, 10 medalhas de tecnologia nacional, 5 medalhas nacionais de ciência e 6 prêmios Turing. Então, é um laboratório bem sólido, é um laboratório reconhecido pela sua questão acadêmica, não simplesmente pela contribuição à indústria, né? Então, aqui é só para mostrar a variedade de coisas que a IBM Research já mexeu ou já ganhou prêmio. Então, tem várias coisas. Uma das que eu mais gosto é essa aqui do meio, não sei se vocês conhecem, que é teoria dos fractais, Mandelbrot, né? Mandelbrot foi pesquisador da IBM Research e ele desenvolveu esse trabalho enquanto estava lá. Teve outras coisas também muito interessantes, tipo código de barra, né? O chip, CD, várias tecnologias saíram de lá. Mundialmente, a gente está distribuído em 12 laboratórios, um deles no Brasil, tá? Então a gente tem, não significa que a gente só tem pesquisadores nesses laboratórios, mas esses são os centros de pesquisas da IBM. O Brasil já é relativamente um dos mais recentes, tá? Começou em 2010. Atualmente, a gente tem mais de 100 pessoas trabalhando na IBM Research Brasil Lab, aproximadamente 70 pesquisadores, onde 50% são doutores, 50%, ou 25% são mestres. Tá? Nós temos 5 áreas de pesquisa, desculpa, 4, é que eu não atualizei os slides, é que uma fundiu com a outra no meio tempo. 4 áreas de pesquisa, aqui eu faço parte, Visual Analytics and Comprehension. Nós temos Natural Research, Physical Based Analytics e Social Media Analytics, que são, vamos dizer assim, são grupos ali dentro do mesmo laboratório. Uma coisa que é importante entender é que esses grupos a gente tenta trabalhar de forma transparente. Então, eu trabalho muito com o pessoal de Natural Resources porque eu vim da indústria de petróleo. Então, eu tento aplicar meu conhecimento junto com essas pessoas. Tá? A gente tem 2 sedes. Gente, é um laboratório com 2 sedes. São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Se vocês forem perguntar qual que vocês deveriam, né, procurar, sempre é o Rio de Janeiro, porque é onde eu trabalho. Essa é a minha vista. Foto da janela lá. Mas São Paulo também é legal. Tá? O Wagner está aqui e vai mostrar que tem essas coisas boas também. Mas é bem dividido. 50% lá é realmente igualmente dividido e não faz diferença qual laboratório que você está. É um laboratório só. É só a questão geográfica dos pesquisadores. Tá? A gente tem 3 grandes focos, que é óleo e gás, healthcare e finanças. Não significa que a gente não tem interesse em outras coisas. Agora, eu tenho que ter utilizado de novo esse slide, porque agora a gente está muito forte em agricultura. Seria um quarto foco aí que é muito forte, que é a agricultura. Mais uma vez, não significa que a gente só olha para essas indústrias, mas nosso grupo, quando é formado, a gente começa a adquirir novos pesquisadores, normalmente a gente procura pessoas com perfis que possam ajudar essas indústrias ou perfis que possam ajudar a parte básica. Tá? Em setembro de 2006 foi quando eu recebi essas informações. A gente tinha 210 patentes, 320 publicações, já publicados realmente, e 26 prêmios, tanto de impacto de negócio ou de ciência. Tá? Então, para um laboratório que começou em 2010, relativamente de sucesso. A gente não começou em 2010 com 70 pesquisadores. Então, é a evolução interessante. Então, chega de propaganda, vamos falar de similaridade. Diferente do que a gente viu até agora, onde a gente viu muita solução, né, alguns problemas e soluções, eu vou não apresentar nenhuma coisa nem outra, eu vou apresentar uma pergunta. Tá? Então, eu vou tentar dar para vocês um pouco de visão, ou melhor, da minha visão, como
você generaliza uma questão de pesquisa e tenta encontrar essa questão em outros problemas e tenta resolver. A questão aqui de similaridade, né, ela aparece em vários lugares. Então, eu vou tentar convencer vocês que é uma pergunta, elas têm várias perguntas interessantes que vale generalizar. Eu, como matemático, a minha tendência é tentar generalizar tudo e não resolver nada, né? Eu provo que existe e é único. Porém, isso não serve para a vida real, a gente tem que também tentar concretizar algumas coisas. Mas eu vou tentar balancear essas coisas, vamos ver o que acontece. Então, quando aparece um problema novo, né, você tem que fazer algumas perguntas. Eu fui tendo várias perguntas que me remeteram ao problema de similaridade. Não é à toa, né, que a professora Rosane hoje falou tanto sobre similaridade. Se você pegar lá o trend de palavras que ela mais falou e botar numa visualização, similaridade vai aparecer bem grande ali, né? Por quê? Porque a similaridade ela está no core da questão de visualização. Mas não é só por isso que a gente vai falar dela, tá? Então, as perguntas que eu gostaria de tentar colocar na cabeça de vocês por que similaridade, né? Como definir uma similaridade? Como medir uma similaridade? Né? Então, são coisas diferentes. Medir uma similaridade. O que é uma medida de similaridade? Né? E se você pensar, se é um pouquinho da matemática, pensa na parte mais core de Visual Analytics, né? Você poderia pensar em como essa questão de visualmente ser similar impacta nos seus modelos de visualização. Eu botei ali out of scope simplesmente porque eu não vou falar disso, porque isso aqui abriria uma área enorme só de Gestalt, de como a gente percebe figuras, formas, que não me sinto muito confortável, né? Não é muito da minha área de conhecimento. Mas outras perguntas que talvez eu consiga ajudar com vocês a formular como comunicar similaridade, como entender similaridade e como determinar coisas similares, tá? Bem, por que similaridade, né? Primeira coisa, similaridade, segundo os psicólogos, é uma coisa importante para o ser humano. O ser humano usa a similaridade para aprender. Você aprende por meio de similaridade, tá? Então, está no cerne do sistema cognitivo humano, né? Questão de transfer learning. E a gente toma muita decisão por similaridade. Então, a gente procura coisas similares para poder tomar decisão. Então, quando a gente tem um conhecimento limitado, a gente usa a similaridade para tomar aquela decisão no lugar, né, como um proxy daquela coisa real que a gente não tem total conhecimento, né? Então, tem essa citação desse psicólogo do Departamento de Psicologia Experimental que fala que a mente humana ela gastou muito tempo fazendo essa questão da similaridade. A gente é muito bom em encontrar similaridade. O nosso cérebro é excelente para fazer isso. O que a gente tenta fazer com o Visual Analytics é tirar o melhor desse nosso potencial, né, e tirar informações de um dado usando esse conhecimento. Eu gosto muito desses dois exemplos aqui de uso de similaridade no conceito de similaridade mesmo, porque para mim eles são exatamente os opostos. Quando você usa a questão do diagnóstico médico, né, para tentar procurar um similar, para você tentar fazer um diagnóstico, o que você está procurando? Você está procurando uma pessoa que provavelmente tem a mesma doença, que tem as mesmas características. O que significa ter uma mesma doença? O que significa ter uma doença? É estar fora da população normal. Doença é quando você não está na população normal. Então você tem um padrão de normalidade e você procura algo que está fora. O exemplo dessa sala aqui é a normalidade. Todo mundo aqui, né, provavelmente está na normalidade. A não ser que esteja enfermo, mas... Então, o médico, ele tem uma grande quantidade de indivíduos normais. Ele tem uma grande quantidade de exemplos, de dados, daquilo que ele não está procurando. Então, ele tem 1 bilhão de exemplos normais. Só que ele precisa do não normal. Então, ele está procurando a exceção para poder comparar a exceção.
A indústria de óleo e gás, o que ela faz? Ela procura coisas embaixo da terra. Comparado com o número de exemplos, um poço de petróleo custa de 10 milhões a 200 milhões de dólares. Então você imagina que o número de poços de petróleo é uma coisa relativamente limitada e os seus exemplos são relativamente limitados. O que ela gostaria de fazer é entender o que é normal embaixo da terra. Ela adoraria ter um modelo da normalidade da superfície. Porém, o que ela tem são pequenos exemplos, poucos exemplos, e ela quer expandir para a normalidade. Por isso que eu gosto desses dois exemplos, porque para mim eles são antagônicos. Você está com a população completa, cheia de exemplo, mas poucos lhes servem, porque você está procurando os outliers. O outro, você tem poucos exemplos e só é com isso que você vai trabalhar. E você vai expandir aquilo para a população, para a ideia completa, para o modelo completo, a partir dos seus conceitos de similaridade. Só para dar um exemplo concreto do que eu estou falando, isso aqui é uma aplicação que a gente trabalha lá na IBM, que é uma aplicação para ajudar o especialista a tomar decisões sobre reservatórios de petróleo. Um reservatório de petróleo é onde tem o óleo. O que você quer é furar e encontrar óleo. Só que não basta você furar e encontrar óleo. Você tem que furar e encontrar óleo, esse óleo tem que ter certas propriedades químicas, tem que ter uma quantidade que vale a pena você ter gasto 200 milhões de dólares para furar. Então a pergunta é, eu te dou 50 reservatórios, estão aqui, esses 50 aqui. Qual deles eu furo? Você tem 200 milhões de dólares para gastar. Você quer maximizar a sua chance de ganhar isso. Como é que você toma essa decisão? Você vai procurar reservatórios similares de sucesso, ou reservatórios similares que indiquem se aquele que você está é um reservatório de sucesso ou não. Então, essa ferramenta permite você explorar o experimento que vai te dizer quais são os mais similares, que são esses indicados no mapa, e depois você vai ter uma questão analítica, videoanalítica, tentar entender o porquê que eles são similares e tentar tomar sua decisão. Então, é só para tentar ilustrar o porquê similaridade é divertida. Legal, similaridade parece uma coisa divertida, bem útil, o ser humano está acostumado a fazer. O problema é que similaridade é um conceito absurdamente flexível. E por ser flexível, ele é complicado de você trabalhar com ele. Então, similaridade vai depender do contexto. Para você definir o que é uma coisa similar, vai depender do seu contexto. Então, por exemplo, eu pergunto para vocês aqui, o que é mais similar aqui? O humano, a baleia ou o tubarão? Pegue dois e diga assim, esses dois são mais similares. Alguém se arrisca? Quê? Homem-baleia. Beleza. Se eu te perguntar qual é a classe de animal. Agora, se eu te perguntar qual é o ambiente, pelo ambiente. Quais são os mais similares? Baleia e tubarão. Então, a pergunta, se eu pergunto para você o que é similar, na psicologia, existem vários testes disso, se eu só te dou essa informação, você, naturalmente, vai fazer o contexto. Existem estudos só sobre isso. Como uma pergunta tão simples cria todo um rol de contexto. A pergunta é similar, é mal posta. Só que aí o ser humano, nosso maravilhoso cérebro, nossa máquina fantástica, cria o contexto e dá a resposta. Que é uma outra característica do cérebro humano. Nós sempre sabemos tudo. É fantástico. Ok, então a gente tem essa questão do contexto. Só que isso é bem forte. Se eu perguntar para vocês o que essas duas figuras têm de igual, o que elas são, o que elas têm de semelhante? Número de apêndice. As duas têm 3. Mais alguma coisa? O traço é preto. O miolo é branco. E olha como o nosso cérebro é. A gente tira logo as coisas óbvias. Mas sim, claro, se eu botasse uma coisa aqui vermelha, todo mundo ia falar, opa, uma é vermelha, a outra é branca. Então nós temos toda essa questão de similaridade. Então a gente concorda aqui que elas têm 3 prolongações. E se eu comparar com essa? O que elas têm igual?
4 prolongações. Ué, como é que eu não mudei? Vocês viram que eu não mudei aqui. Criou uma prolongação aqui? Não. Essa é a questão da flexibilidade da similaridade. Ela é tão forte que ela muda seu objeto de estudo, sem você fazer nada, só pela comparação. Então, essa questão levou muitas pesquisas em psicologia sobre o que é similar, como o ser humano trabalha com similaridade. E, para mim, o que é importante é entender, né, como eu crio o contexto. Eu tenho que entender qual é o contexto que aquela pergunta está sendo feita. Tá? Só para ilustrar aqui, esse aqui é de um paper, que depois eu tenho que botar a referência, que se chama On Respect of Similarity, que exatamente o ponto dele é que você tem que definir sobre o que você está falando de similaridade, e ele dá uns outros exemplos de coisas que você muda essa coluna do meio, dependendo com quem você compara. Tá? É bem interessante. Tem outras coisas também. Outro fator interessante sobre similaridade é que, bem, se você muda o seu objeto de estudo, imagina simplesmente que você inverte a pergunta. Nesse teste, as pessoas foram perguntadas da seguinte forma. 2 grupos separados de controle perguntaram para as pessoas, né? X, deixa eu botar melhor. Dê nota de 1 a 20 para quanto X é similar a Y. Tá? Então, 1, pouco similar, 20, muito similar. E liste o número de coisas que você acha que faz essas duas entidades serem similares. Então, se você olhar aqui, só que eles fizeram um livrinho perguntando primeiro X e Y e fizeram um segundo livrinho onde perguntava Y e X. A única diferença era essa. E eles fizeram um estudo estatístico. Né? Primeiro, a gente só está vendo a média. O estudo foi muito mais profundo, eles compararam, inclusive, as palavras que eram similares. E o interessante é que não é simétrico. Né? Então, por exemplo, os Estados Unidos, se você pergunta, Inglaterra e Estados Unidos, deu 12,84. Estados Unidos e Inglaterra, 11,40. Então, você tem grandes diferenças, tipo lápis e giz de cera. Né? Se você pergunta se é lápis e giz de cera, é bem menos similar. Se você pergunta giz de cera e lápis, é muito mais similar. Então, como pesquisador, isso me chama a atenção para um problema interessante. Eu gosto desse problema, começa pelas essas questões que ele levanta sobre até definir o que ele é. Bem, agora eu vou entrar numa parte que a gente já aprendeu bastante com a professora Rosane, que tá ok. Mas como é que eu começo a transformar isso em prática? Né? Aquilo é todo estudo psicológico, eu entendi que é um problema complicado, que depende depende do contexto. Como a gente lida agora com dados reais? Bem, nossos dados sempre são multidimensionais, ou são muito grandes, são sempre tudo muito. E a gente sempre tem a tabela, a gente tem os métodos que a gente já viu, os paralelas coordenadas, scatterplot, não, esse aqui obrigado, coordenadas paralelas, não coordenadas coordenadas. E tem o método de eleição do pessoal que estuda similaridade projeção multidimensional. Então, eles normalmente usam para estudar a similaridade, você vai ver nos papers, né, essa questão da projeção multidimensional, que a gente aprendeu. Né? Então, a gente tem os pontos voando lá no espaço e a gente projeta no 2D. A gente já viu que representar em baixa dimensão, tem a questão de similaridade e similaridade, ele tenta preservar o máximo possível, né, e ajuda a identificar patterns. A formulação, que é exatamente aquela que a professora mostrou, né, o que eu estou procurando na verdade, é uma função que saia do meu RD, vai para o R2, né, e minimiza o erro máximo. A gente viu vários métodos. Esses métodos dependem da métrica.
para cada métrica tem uma pequena diferença, e aí no espaço euclidiano eu posso fazer lá a medida euclidiana. Se eu estou no espaço de Hilbert, eu posso incluir aí um produto interno que é muito mais rico. Inclusive tem um paper muito interessante mostrando que um jeito de você modelar a similaridade é com o espaço de Hilbert, e você pode ir para espaço métrico também, aonde você tem a famosa distância ou similaridade. Tá? Esse método, e a medida de erro que o pessoal gosta muito é o estresse, que mede mais ou menos a diferença dos comportamentos, é o que normalmente se usa para minimizar ou para medir quanto a sua projeção é boa ou ruim. O método que começou isso, se tornou muito famoso, é exatamente no pessoal que estuda similaridade. Eles chamam quase todos os métodos de projeção multidimensional de multidimensional scaling, tá? MDS. Então, se você procurar por MDS, você vai encontrar uma literatura bem rica, isso vem da década de 60, 70. E uma coisa legal dele é o seguinte: se sua matriz de similaridade nasceu uma matriz de distância e ela nasceu num plano, quando você usar o MDS, o que você obtém é exatamente a relação que você tinha originalmente, você só guardou as distâncias com alguma transformação rígida, tá? Bem, escala não é rígida, mas tudo bem. Uma transformação rígida é uma escala, só vai ter que reorientar o seu eixo ali e acertar a escala. Então isso, bem, é uma qualidade muito legal, tem muitas coisas. Então foi por isso que ela ganhou certa popularidade, muitos trabalhos vêm a melhorar o MDS. Só vou mudar um pouquinho de assunto aqui, porque apareceu um assunto super interessante nas palestras, que foi o uso de 3D para visualização. Eu vou dar um play aqui e eu quero que vocês me digam se esses dados estão em 3D ou não. E aí, esses dados estão em 3D ou não? Como? Não ouvi, desculpa. Bem, claro que isso é uma pegadinha, né, gente? Não teria graça. Os dados estão em 2D porque a tela é 2D, não é essa a pergunta. A pergunta é, eu mergulhei esses dados em 3D e essa manipulação que eu estou fazendo é uma manipulação induzida pelo 3D ou não? Bem, a resposta é não. O nosso cérebro, ele tem a tendência em jogar as coisas naturalmente em 3D, aquele negócio de encontro de similaridade, de patterns, é o que ele entendeu que seria interessante a tentar fazer. Então a gente teve várias partes do vídeo que a gente teve a ilusão que a gente estava rodando em 3D, mas foi ilusão. Tudo aqui é 2D. O que é isso aqui? Eu pego os dados, os pontos, projeto em 2D e tenho certos pontos de controle que mudam a minha projeção. Quando eu mudo minha projeção, eu rearrumo os pontos, mas não significa que eu estou rearrumando para uma regra induzida pelo espaço de 3 dimensões onde eu mergulhei previamente os pontos. Não. Os pontos foram mergulhados o tempo todo em 2D. Então isso aqui é só uma ilusão. Então essa discussão se 3D vale a pena ou não é um pouco mais profunda no sentido que o porquê que você está mergulhando em 3D? Qual é a semântica que você traz? Se você traz uma semântica de manipulação que faz sentido, né? Sim, talvez valha a pena. Se é simplesmente porque você acha que uma terceira dimensão vai trazer mais informação, não. Você pode ter a mesma coisa fazendo tudo em 2D, simplesmente permitindo manipulação. Então tem esse contraste. Não é que, na minha opinião, tá? Não é que uma coisa seja melhor do que a outra. Acho que a gente tem que entender um pouco, talvez, do para que a gente quer. De novo, qual é o contexto, como eu vou comparar, como é que eu vou contrastar essas coisas. Então, sim, mas não é isso que eu queria falar. Voltando à similaridade, desculpa. É que eu acho muito interessante esse fato, que eu já tive o mesmo problema com a professora Rosane, já mandei paper, e o cara falou assim, não, por que 3D? Eu falei, né? Então,
é um problema recorrente na nossa comunidade, não é exclusiva da professora Rosane, é realmente um problema sério. A gente tem que voltar um pouquinho atrás, talvez. Como técnica de similaridade de projeção, porque projeção é importante, uma das coisas que surgiu para acelerar essas técnicas e permitir uma interatividade e entender melhor o ponto, exatamente essa questão de ponto de controle. Tá? Então, só para expandir a técnica aí de visualização, que vai também para o ponto de controle, e aí você quer diminuir o número de pontos de controle para permitir uma questão de velocidade de projeção e também uma melhor sensação de controle do usuário. Né? Para você não precisar fazer 300 pontos de controle ao mesmo tempo. Ok, tudo isso é muito legal. Mas todo método de projeção, ele precisa de um espaço métrico. Todo método de projeção ele tem que estar embutido em espaço métrico. Ele pode ou não estar embutido dentro das propriedades, exatamente o que a professora Rosane mostrou. Então você tem métodos que usam o fato de você ter as propriedades, tem métodos que usam só o fato de você ter a distância. Mas é um espaço métrico. Bem, a gente viu que similaridade falha nesse primeiro aqui, a gente já viu o exemplo. Mas falha também na desigualdade triangular, que para mim é muito mais grave. Similaridade, a gente podia, sei lá, pegar a média. Eu ia pegar a distância total, pegar a distância média. Falhar em distância triangular é meio complicado. Desigualdade triangular complica. Tem um exemplo concreto aqui. De novo, foi perguntado lá, eu só inverti aqui a matriz só para ficar mais fácil a explicação, tá? Então aqui você está vendo 20 menos aquilo e agora é a medida de dissimilaridade, porque distância normalmente reflete dissimilaridade. Quanto maior a minha distância, menos similar eu sou àquela entidade. Então eu tenho na tabela de cima a questão da não ser simétrico, e na de baixo, que eu estou falando é o seguinte, quando foi perguntado, botaram próximo Inglaterra e os Estados Unidos. Provavelmente porque um foi colônia do outro. Né? E botaram próximo Alemanha e Inglaterra, dois países importantes da Europa. Agora, quando perguntaram quão próximo era Estados Unidos da Alemanha, a distância ficou grande. E a distância é maior do que se você somar. Ou seja, se eu for da Alemanha para a Inglaterra e da Inglaterra para os Estados Unidos, é mais curto do que se eu for dos Estados Unidos para a Alemanha direto. Então, isso quebra a questão do espaço métrico. Só um pouquinho de ilustração que eu estou falando num espaço métrico, se eu for de B para C, vai ser sempre a minha distância muito menor, ou menor ou igual, que se eu for de B para A e de A para C. Isso que significa desigualdade triangular. E o que acontece? Em similaridade é construir um prédio entre essas arestas, você tem que dar a volta. Então, o seu espaço, né, ele deixa de ser métrico. Então, outra pergunta interessante. Como que você lida com similaridade, com essas técnicas, ou quando você faz uma projeção pensando em similaridade, como você lida para isso? Para algumas coisas, isso é de maneira natural. Para outras, você tem que resolver isso de alguma forma. Você tem que tentar driblar. Então, existem mapas de multiprojeção, existem algumas ferramentas para isso, mas continua uma pergunta muito interessante. Como é que você lida com essa questão da falta de similaridade, de desigualdade triangular? Vem mais uma pergunta. Como comparo dois dados? Tá? Então, vamos tentar diminuir nosso problema. Nosso problema está muito difícil, a gente quer comparar tudo ao mesmo tempo, não dá. Vamos tentar comparar dois dados. Para esse aqui, a gente começou a tentar encontrar a resposta. Então, o que a gente fez? A gente perguntou assim, eu quero comparar dois dados, eu quero saber, dado um conjunto, quais são os dados que são mais similares. Aquela história da baleia e do humano e do tubarão. Tem várias questões de negócios que são decididos 2 a 2. Você vai botando esse, não, esse é mais similar que esse e vai resolvendo. A pergunta que a gente fez é, qual é o melhor tipo de visualização para fazer isso? Né? Então a gente pegou, para começar, essas 4, né, bem conhecidas, e se fez a pergunta, qual dessas 4
tem o melhor potencial para eu comparar entidades, né? Comparar 2 a 2. Qual que vocês achariam aqui? A função eu vou te dar uma instância e 3 exemplos. Não, 4 exemplos. Na mesma visualização. E eu vou perguntar para você, qual dessas 4 é mais similar à primeira? Então, deixa eu mostrar aqui a pergunta para vocês. Pergunta típica é essa aqui. Eu tenho 1 e te mostro 4. Qual dessas 4 você acha que vai ser melhor para esse tipo de coisa? Então, coordenadas paralelas eu vou te mostrar as 4 no mesmo ambiente. Radar também. Radial eu vou te mostrar 1 contra 4. E matriz também. Para essa tarefa, alguma pista do que seria... Bem, a gente não tinha muita certeza, a gente fez um experimento para tentar entender melhor. Para fazer esse experimento, daí entra meu lado que gosta de conta, a gente tentou isolar todas as variáveis. Então a gente fez o seguinte, a gente pegou 4 grupos, cada grupo vai ter uma distribuição de probabilidade, né? No final, esses grupos têm que ser linearmente separáveis para eu poder mostrar para vocês assim, não, olha, é fácil separar, não deveria ter dificuldade nenhuma, tá? E eu vou dizer que uma coisa é similar à outra se ela pertencer ao mesmo grupo, tá? E a similaridade entre 2 grupos é controlada para não ficar muito confuso. Então, o que a gente fez? Para cada atributo, a gente sorteou um centro, uma gaussiana, a gente repete o centro e a gaussiana para conseguir essa matriz aqui de similaridade entre grupos. Ou seja, G1 e G4 vão ter 50% das suas colunas iguais, enquanto G1 e G2, 0. Não vai ter nenhuma coluna igual à outra. Então a gente fez os dados, isso aqui é um exemplo para vocês. A gente rodou isso para 9, 49 e 100 dimensões. Isso aqui é o dado com coordenadas paralelas, né, dos 4 grupos para 9 dimensões. A gente pode ver aqui que a gente tem lá o verde e azul igual nessa dimensão. Sim, no final eu rodei, esqueci de mencionar isso. Matematicamente, para os métodos não muda nada, eu rodei todo o meu espaço para fazer uma confusão visual mais legal. Então, isso aqui é o típico da confusão visual resultante da rotação. Então, a rotação matematicamente não muda nada, mas visualmente atrapalha a separação, né? Mas tudo fica com distribuição normal em cada eixo, só muda a mistura. Então, eu usei esse dado, né? Só uma pausa. Qual o problema para coordenadas paralelas mesmo? Isso aqui é o mesmo dado para 100. É muito mais difícil de você entender o que está acontecendo. Claro que você nunca vai ver isso ao mesmo tempo, mas é só para ilustrar. Então a gente fez o seguinte teste, está na internet até hoje, depois eu posso passar o link. Que a gente pegou para cada visualização, fez a mesma pergunta, que indique qual é o mais similar, e a gente fez isso para 9, 49 e 100 instâncias. Então aqui radial para 9, radar para 9, matriz para 9 e coordenadas paralelas para 9. E é sempre a mesma pergunta, qual dessas instâncias é a mais parecida com o target? No caso ali o target é o vermelho. Só para dar um exemplo, a gente fez isso para 100, esse aqui é o exemplo do radial para 100. E aí nós tivemos a nossa resposta, a gente está tentando publicar esse paper, mas já trouxe o resultado para vocês, porque achei muito interessante o resultado. Bem, disparado, matriz é melhor. Vocês podem ver aqui, o nível de acerto da matriz foi quase 100%. Então a matriz para esse tipo de comparação é fantástico, né? Se vocês olharem o tempo gasto da matriz, você tem um tempo de aprendizado. O com menos instâncias, com 9 instâncias, levou mais tempo, em média, do que 49 ou 100. Então as pessoas aprenderam com o tempo
porque foi feito nessa ordem. Então, primeiro eu respondia 2 vezes para 9, 2 vezes para 49 e 2 vezes para 100. Então, elas aprenderam com o tempo a usar a matriz. Então, teoricamente, você responder para 100 é muito mais difícil, mas se tornou mais rápido. Né? Foi um pouco de covardia com o radar e coordenadas paralelas, porque naturalmente ela tem uma confusão. Elas não são feitas para isso. São 2 visualizações feitas para ver trends, para você entender grande quantidade de dados. Né? Então, bem, claro, elas perderam. E o radial também é interessante. Tem esse resultado do radial que você pode imaginar o seguinte, que tem uma curva de aprendizado, que foi ali no 9, depois que o cara aprendeu, 49 foi fácil, só que para o 100, que foi aquela imagem que eu mostrei que parecia um ouriço do mar, volta a ser difícil. O radial tem um problema da questão angular, você confundir ângulo é muito mais fácil. Mas foi um resultado que eu achei bem interessante, porque eu jurava que a matriz não ia ganhar, mas ganhou de lavada. E só para acabar, uma pergunta que eu começo a me fazer sempre é porque existem muitos métodos que te respondem automaticamente o que é similar. Pergunta assim, quem é o cara mais similar a esse? Vem lá um método e diz assim, é esse daqui. Por quê? Como é que eu entendo isso? Então, é mais uma pergunta que eu ando me fazendo. Como responder essa questão? Então, eu tenho aqui um conjunto aonde um indivíduo foi escolhido e eu pedi as 100 instâncias mais similares a eles. E aí eu estou tentando explicar isso. Então essa é uma das perguntas que... Claro que a gente viu hoje vários métodos que a gente pode aplicar para fazer isso. Então, como eu falei, eu estou fazendo perguntas, não respostas. Eu deixo vocês a pensarem como responder. Mas só para dar um exemplo como isso influencia, tá ok, eu posso pegar coordenadas paralelas e escolher certas dimensões para visualizar, fica muito mais fácil visualizar. Mas será que isso explica? Eu tinha 100, eu escolhi 10. Dependendo das 10 que eu escolha, talvez explique, mas sempre vai ficar faltando. Então, como você explica essas coisas, como você olha a similaridade com esse problema, é outra coisa que eu acho interessante, como você faz para explicar um algoritmo que te dê uma similaridade, o que é. Temos outras investigações na mesma área, tão complexas quanto. Aqui a gente está tentando fazer o seguinte, a gente tem a lista de similares, para cada propriedade a gente vai ter um gráfico desse e tentar entender. Tem um outro tipo de comparação que é muito interessante, é quando você tem uma comparação de perguntas. Então esse aqui é um fluxograma com perguntas que define, a resposta dessas perguntas definem define aquele objeto e a pergunta é, ok, 2 objetos são similares ou não? O que a gente está investigando é esse tipo de gráfico agora, onde cada nó representa ou uma pergunta ou uma resposta, dependendo da ordem. Então, você começa com pergunta, resposta. Então, comparando esses dois, facilmente vê o contraste. O cara perguntou, respondeu não. O outro respondeu sim. Quando você contrasta dois, você poderia ver facilmente o que é. Tá? Então, só para terminar. Bem, eu acho similaridade um problema interessante, eu acho que tem várias aplicações, e para cada aplicação ela tem que ser bem estudada, ela tem que ser bem entendida, o que você está chamando de similaridade, como você comunica, ou como você entende, ou como você define. Então essas são as perguntas que, na minha opinião, tem que sempre ser feitas quando você começa a trabalhar com similaridade. Então, várias perguntas interessantes e, bem, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Alguma pergunta? Perguntas? Diga. Bom, o senhor tem o Watson. Eu queria saber se você saberia dizer quais são as perguntas mais frequentes que os clientes fazem com o Watson. Olha, eu não saberia falar isso, mas porque eu não trabalho diretamente com essa parte da API do Watson de perguntas e respostas de aulas, mas não tenho ideia, mas provavelmente se eu perguntar para algumas pessoas lá, deve ter alguma coisa. Mas também depende do domínio, Por exemplo, a gente tem um Watson dentro de call centers para finanças, Então ele dá sugestão. A gente tem um Watson em healthcare,
A gente tem o Watson em várias áreas. Então, acho que vai depender do domínio que o pessoal faz. Mas é uma boa pergunta. Qual seria a principal dúvida? Watson. A gente tem o Watson em Toy agora, né? As crianças estão fazendo pergunta direto para o Watson. Deve ser muito mais interessante do que os outros dois exemplos anteriores. Eu tenho uma. Os psicólogos estudaram muito, né? A psicologia cognitiva estuda muito essa questão da similaridade, representação, enfim. O que os psicólogos sabem ajuda nessa. Ajuda. Eu acho que ajuda. Qual que é a teoria relevante que a gente deveria saber? Eu acho que ajuda muito, porque no final das contas, a maior parte dessas coisas é para tomar uma decisão. E você quer representar, muitas vezes, né, qual é o modelo que você teria de tomada de decisão. Na minha opinião, acho que o modelo maior sucesso atual é você pensar que você tem uma pessoa muito mais experiente tomando aquela decisão junto com você. Então, esse modelo mental vem dos psicólogos, né, como as similaridades são feitas no cérebro, com dado muito conhecimento. Qual a diferença de uma pessoa muito mais experiente do que eu para uma determinada decisão? É a quantidade de informação que ela tem, como ela processa aquela informação. Então, tem muito conhecimento, por exemplo, como as pessoas experientes têm uma linha de experimento só sobre isso. A comparação entre o que é similar para uma criança e o que é similar para um adulto. O que é similar para uma pessoa que tem pouco conhecimento sobre aquela área e o que é similar para uma pessoa que tem muito conhecimento naquela área. Então, existe tudo nisso que podem ser usados, né? Como as decisões de dropout. Né? O modelo de similaridade ele é multiplicativo. Significa o seguinte, você tem um número de propriedades, você pensa no modelo de similaridade por propriedades para o ser humano. Você tem um número de propriedades. Então usa óculos, similar. Usa cabelo louro, similar. Né? Brinco vermelho, brinco azul, não é mais similar. Não interessa mais nada, é multiplicativo. Primeiro zero, zera tudo. Então, essa escolha do que é relevante nesse processo é o que te dá a experiência. Porque se eu estou procurando uma pessoa com doença hepática, eu não vou eliminar simplesmente porque o brinco é azul e um vermelho. Então, esse modelo eu acho que é muito interessante. Se eu entendi a pergunta, ele está perguntando sobre a questão do espaço de Hilbert para similaridades, se teria outros espaços topológicos ou métricos que permitissem. E o nosso segundo palestrante é o Dr. Wagner Figueiredo Santana, desculpa. Ele também é pesquisador da IBM, na sede em São Paulo. O Wagner ele fez mestrado e doutorado na Unicamp, na área de HCI. E ele é graduado em Ciência da Computação pela Universidade Mackenzie. Ele trabalhou como webmaster da Fone Online. Ele foi professor visitante também na Universidade Mackenzie. E a área de interesse dele, as áreas de interesse são interação humano-computador, avaliação de interfaces e Visual Analytics, entre outras. Ele mesmo vai falar. Obrigado. Eu gostaria de agradecer também ao Wagner, então, a disponibilidade de ter vindo aqui falar conosco hoje. Obrigado. Obrigado pelo convite, antes de mais nada. Obrigado por aguentarem até o horário. Vou tentar não ser tão boring. Eu vou apresentar dois casos que a gente teve no laboratório. Um que é esse primeiro, sobre um projeto relacionado à análise de dados de risco de uma financeira norte-americana, que foi uma parceria do projeto do nosso laboratório em São Paulo com o pessoal de Cambridge. E o segundo vai ser uma apresentação mais executiva, propositalmente, que foi a apresentação que a gente fez no final de um projeto com uma seguradora de saúde aqui do Brasil. Foi uma análise que a gente fez dos dados deles, e eu vou falar um pouquinho sobre as curiosidades e o que a gente fez ao longo do projeto. Bom, primeiro, o que é GRC? GRC envolve informações de governança, risco e compliance.
O ponto que a indústria faz em analisar todos eles juntos é que um é muito próximo do outro e evitando assim esforços duplicados e tudo mais. E tem situações que não mitigar risco traz impactos financeiros gigantescos. A gente consegue ver hoje em dia no noticiário quando empresas não seguem determinados processos, licitação, e quando isso sai na mídia, os impactos que tem em ações, em processos, e isso tudo está relacionado com o GRC. Esse projeto, a ideia foi a seguinte: tem esse cliente que entrou em contato com um laboratório de Visual Analytics em Cambridge e falou, bom, a gente usa duas plataformas de GRC, elas têm uma massa de dados considerável, só que a gente não consegue consumir esses dados. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre a estrutura de dados relacionada à GRC, e ela tem basicamente várias taxonomias e os riscos. Basicamente, tudo que se quer em GRC é controlar riscos. Você quer mitigar riscos existentes. Só que é difícil consumir esses dados e manter uma análise constante em cima dos riscos. Mudou uma legislação, você tem que mudar, acrescentar ou mudar os riscos, acrescentar controle, mudar controle e testar controle. Tudo isso é um mundo à parte. O que essas ferramentas têm? Você tem como input essas estruturas esparsas, elas são interrelacionadas, você tem múltiplos processos relacionados a essas estruturas. E parem para pensar que se você tem uma instituição financeira, boa parte do conhecimento da instituição está mapeada nessas estruturas. É tanto que a gente tinha uma questão de que os dados dessa financeira não podiam sair dos Estados Unidos. Eu trabalhei daqui remotamente, sem ter acesso aos dados. Eu trabalhava no projeto, trabalhava desenvolvendo as visualizações e mandava, e participava de reuniões semanais para acompanhar o que estava sendo feito, o que os clientes queriam. Então, só para falar um pouco do desafio, e é isso, o conhecimento da instituição não podia sair do território norte-americano, por questões legais e entre outras coisas. Também por questões do controle que eles têm que fazer dos dados dele. Então, só para dar uma ideia da complexidade do negócio. Bom, o que uma plataforma de GRC faz? Combina esses dados, possibilita que os especialistas façam testes, criem funcionalidades, criem novos filtros e por aí vai. E output, suporte à decisão, padrões, outliers, melhores práticas, entre outras coisas. Sobre a estrutura, em linhas gerais, o que a gente tem? N taxonomias, uma camada de risco, contendo vários riscos. Esses riscos estão conectados às folhas dessas taxonomias, e os riscos podem compartilhar essas folhas, e uma outra camada de controles associados a esses riscos também, podendo compartilhar riscos e por aí vai. Agora imagine isso com centenas de taxonomias, milhares de riscos e dezenas de milhares de controles. Esse é um pouco o desafio que se tem em lidar e criar uma visualização que apoie a tomada de decisão. Um pouquinho mais sobre o projeto. Durou um ano. Já falei que tinha time dos dois lados, uma instituição financeira dos Estados Unidos, e eles usavam duas ferramentas de GRC, o RSA Archer, que é para riscos de IT, então questão de segurança, entre outras coisas, e o OpenPages da IBM. A gente tinha interações constantes ali com o cliente, e o objetivo do projeto todo era auxiliar o time a ter business insights, entender melhor coisas que estavam acontecendo, mitigar riscos e por aí vai. Alguns requisitos que vieram dessas interações aí. Primeiro, agilidade. A gente tinha que extrair informações em poucos segundos. Não dava para rodar lá uma query e esperar um dia para o outro. Resumos de alto nível, fornecer filtros para que eles conseguissem analisar navegação entre perspectivas e por aí vai. Entre essas taxonomias e até entre os níveis, a gente tinha que controlar acesso a isso, então tinha algumas questões técnicas interessantes relacionadas a esse projeto. No Related Work,
GRC é um ponto bem especializado, é um tópico que não é muito tratado na literatura. Aqui a gente apresentou só algumas ferramentas existentes, e o que a gente apresentou foi que muito do que eles queriam, as ferramentas já oferecem. E a gente falou, não, a gente não vai reinventar a roda. Vamos pensar em aspectos que a gente identificou como limitação. Difícil de estender visualizações, queries complexas. A gente chegou a pegar queries SQL que tinham várias páginas de comprimento, para conectar todas as estruturas, para dar um report que eles gostariam de ter. E outra questão que foi interessante de identificar é que todos os relatórios eram risk-centric, ou seja, todos eles focavam só naquela camada de risco. Bom, a gente pode pensar que, legal, você está falando de risco, risco é uma das coisas mais importantes que eles querem fazer. Sim, certamente. E risco, vou dar um exemplo, imagina que vocês trabalham em uma empresa de IT e tem o risco de alguém roubar o notebook que você usa para trabalhar. Esse é o risco. O risco na natureza, no Brasil, sem fazer nada com esse risco, pode pensar que ele é de alto para muito alto, se você deixar ele sem nenhum controle numa área não controlada. Uma área pública, né? E quais controles você pode, como empresa, aplicar? Eu vou fornecer um locker para aquele meu funcionário, para que ele sempre coloque aquilo lá. Mas ele viaja a trabalho. E locker em hotel não funciona, porque o locker não tem nenhuma estrutura para você prender o locker razoavelmente. Tem o pé da cama, mas se alguém quiser roubar, levanta a cama e leva embora. Tem um controle que não se aplica. Então os meus funcionários só vão viajar e ficar em hotéis que tem um cofre. Legal. Então eu tinha um risco que era de médio para médio alto, e esse controle é efetivo e mitiga para deixar muito baixo, porque a pessoa vai ter que arrombar o cofre ou desparafusar o cofre e levar o cofre debaixo do braço. Então, assim, é uma forma, eu tenho risco inerente, é como ele é na natureza, e os controles que eu posso aplicar, se são efetivos ou não, e como que eu consigo reduzir esse impacto. O que existe nas plataformas é esse tipo de visualização, que eles chamam de Risk Matrix. Basicamente, você tem uma escala de probabilidade, uma escala de impacto, e você coloca ali os números, basicamente você quer tirar todo mundo da zona vermelha e da zona amarela. Você quer que coisas que tenham alta probabilidade e alto impacto nunca aconteçam. Esse é o bottom line. Qual foi a nossa proposta? E se a gente pensasse em várias perspectivas, para analisar essa estrutura complexa, esparsa, sob várias óticas? E a gente começou a pensar nesses casos. Se eu olhasse só para as taxonomias, pensar numa perspectiva. Se eu olhasse das folhas para baixo, vou pensar em outra perspectiva. Se eu olhar na profundidade, e por aí vai. Durante as conversas com os clientes, a gente lançou várias ideias, aqui eu vou mostrar só algumas delas. Essa foi uma que funcionou muito bem para comparar as taxonomias. O que a gente tem nas colunas são as taxonomias em diferentes estágios, né? Na primeira linha são os riscos inerentes, como eles estão sem nenhum controle. E a cor do Sunburst ali, bom, vocês viram hoje que o Sunburst ele representa uma árvore, então a gente tem a estrutura da taxonomia mapeada ali. E a cor que cada nó representa é o resumo de todos os filhos. Então a gente consegue, batendo o olho, ver, ok, eu tenho nessa região aqui muitos riscos, num departamento ou em um processo de negócio. Pensem dessa forma. Na coluna do meio, na linha do meio, perdão, são os riscos residuais. Depois que eu apliquei controle, os controles que eu tenho, como que ficou? Mesmo assim, a gente tem regiões mais claras e regiões vermelhas aqui, que indicam que mesmo tentando aplicar controles, eu não consegui mitigar. Isso acontece eventualmente. E na última linha, a nossa proposta foi apresentar uma escala de mudança. Se eu tenho o risco que era muito alto, eu joguei para muito baixo, ele vai ficar azul, ou seja, eu consegui esfriar aquele risco. A ideia era mais ou menos essa. Para a gente tentar identificar coisas que ainda estão em vermelho, que
que mesmo que neste estágio pareça ok, a gente vê aqui que a gente não conseguiu mexer nada naquele risco. Então, ó, quem desenha controles, quem cria controles, poderia manter o foco ali. Aqui só um exemplo de como a gente possibilitou a interação usando o tooltip e tudo mais. A gente usou Sankey Diagram para fazer a conexão das folhas com riscos e controles, para mostrar a conexão entre eles. Para trabalhar, para representar a conexão dos riscos e controles, a gente teve algumas ideias interessantes. Uma, trabalhando com Force Directed Layout, aquele escuro em cima, e um outro, se baseando numa ideia no Bubble Chart, só que tendo também a escala do risco inerente e a mudança. Eu vou dar detalhes aqui. Force Directed Layout. Qual foi a nossa sacada? Bom, você tem várias medidas ali para brincar com Force Directed Layout e a gente tinha que mostrar o risco inerente e o residual. Foi o que a gente usou esse gradiente. O gradiente está mostrando essa mudança do risco inerente para o risco residual. E essa mesma mudança a gente criou uma gravidade artificial no Force Directed Layout. Então eles se clusterizavam. Dessa forma, o que a gente está mostrando ali em cima são riscos que estão mal preenchidos. Eu tenho coisa mudando de rating, indo de vermelho para verde, sem nenhum controle associado. É isso que eles queriam ver, que num Risk Matrix não aparece. E a gente achou outros casos interessantes de outliers, do tipo, o risco piorava o rating com vários controles. Então, tira todos os controles, deixa no pior cenário, ele vai manter com o mesmo rating. Então, esse tipo de coisa saltou aos olhos. Essa ideia também, a gente montou, vocês veem que tem esse padrão de reta aqui. E o que a gente está fazendo? Mostrando risco inerente, o quanto mudou, e o diâmetro está relacionado ao número de controles associados a esse risco. São riscos e essa posição nessa diagonal tem relação com esse valor, da quantidade de controles associados. Esses caras aqui fora dessas retas, desses padrões que a gente forçava, mostravam coisas fora dessas regras. Então, se eu tenho algo que eu estou aplicando o controle, ele não pode piorar. Ou ele não muda nada, ou ele melhora. Não pode piorar aplicando alguma coisa. Por último, a gente experimentou utilizar um tree map para representar os controles. As tarefas dos especialistas, e aí acho que é importante pontuar uma coisa. Eu venho de interação humano-computador. A abordagem que eu sigo é sempre centrada no usuário. Então a gente primeiro, depois de várias entrevistas, conversando com os especialistas para tentar entender o que eles precisam, depois a gente tenta, com base no nosso vocabulário de visualizações, no nosso conhecimento das técnicas, aplicar. E acho que o dia de hoje foi fantástico, para quem nunca tinha visto algo do tipo, tentem guardar o mapeamento problema-solução, que essas visualizações tentam resolver. Porque na indústria, o cliente vai chegar e falar, tá, eu tenho esse problema. E naquela hora, a sacada de conectar e trazer uma visualização que faz sentido, acho que é o ponto-chave. E aí, a nossa esperança era, ok, vamos ajudar os especialistas a mapearem controles inefetivos que estão há muito tempo sem serem testados. A ideia era fazer com que o tamanho das estruturas, aqui dos controles representados no tree map, fosse proporcional ao tempo de inatividade. Quanto maior, mais inativo está aquele controle. Para que os quadrados vermelhos, ou seja, os controles não efetivos, saltassem os olhos, falando, alguém tem que entrar naquele controle, corrigir o controle e testar o controle. E uma outra visualização para as taxonomias. Para a gente avaliar isso, a gente rodou um teste com o usuário, e aí foi uma parte desafiadora,
porque teste com usuário tem que ser teste com usuário que faça parte do público-alvo. A gente rodou um piloto com uma pessoa que não era parte do público-alvo, só o tempo que a gente levou para explicar o que era GRC e como a estrutura de dados se relacionava, não fez sentido. E para achar especialistas em GRC também foi muito difícil. Aqui é a estrutura do sistema. Eu vou falar rapidamente sobre o user test que a gente fez. A gente conseguiu recrutar 4 especialistas em GRC. A gente usou eye tracking, teve toda a questão mais formal ali de HCI. Procedimento, eu não vou entrar em detalhes, só falar sobre as tarefas. A gente pediu que eles desempenhassem 8 tarefas. Primeiro, eles tinham ali 5 minutos para explorar a ferramenta e ver os tipos de visualização, perguntar, eliminar qualquer dúvida que eles tivessem ali na hora. E depois que eles estivessem satisfeitos em explorar a ferramenta, a gente lançava as questões. As 4 primeiras estavam relacionadas a identificar alto e baixo rating inerente e depois alto e baixo residual. E as últimas estavam relacionadas com reuso ou identificar problemas na entrada de dados. Então, identificar riscos que tinham impacto em mais de uma taxonomia, ou seja, eu tenho um risco que está conectado com folhas de 2 taxonomias. Imaginem uma taxonomia de processo de negócio e uma taxonomia de departamentos. Então, esse era o objetivo. Uma outra tarefa de verificar controles que eram reutilizados e problemas na entrada de dados de risco e problemas de preenchimento de controles. E no final a gente perguntou qual foi a visualização que você achou mais interessante e que você achou menos interessante. Aqui o que a gente fez para a parte de análise, eu não vou entrar nos detalhes. Aqui dados sobre conclusão de tarefas. As tarefas de 1 a 4 foram bem tranquilas. Aqui dá para identificar uma curva de aprendizado. O que a gente verificou nesse user test é que quando eles identificaram uma perspectiva que representava bem esse sumário dos riscos, eles respondiam tudo ali em cima. É tanto que as 4 primeiras tarefas eles concluíram, né? E as outras acabou levando mais tempo e isso teve impacto na conclusão também. Em relação ao heatmap, interessante ver onde eles mantinham ali os olhos. E um ponto que eu acho interessante de usar eye tracking é que muitas vezes a gente pensa, ok, eu vou desenvolver uma visualização, eu quero chamar a atenção do usuário, do especialista para aquele ponto. Como que a gente testa se a gente está conseguindo isso? Essa é uma das formas. Usar eye tracking. Resultados com todos os participantes para o Risk Map. E aqui, só uma curiosidade, né? É o mesmo participante, P2. Aqui a gente está mostrando as fixações. Tá? A gente não chegou a montar os heat maps. Mas notem que da tarefa T1 até a tarefa T4, como que o número de fixações reduziu. E aí tem impacto no tempo, entre outras coisas. No final, a visualização que a maioria achou mais interessante foi o Force Directed Layout, porque eles conseguiam ver os grupos, identificar os outliers, ver problemas de preenchimento. Um participante chamou isso de ovo de Páscoa, que ele achou as camadinhas, eu não queria esse ovo de Páscoa no meu sistema. E o Tree Map, o pessoal olhava assim, não entendi o que isso quer dizer. E acho que é outro ponto interessante, quando a gente está trabalhando com visualização, a professora Rosane comentou sobre o problema de visualizar tamanho de arquivo, e foi como o Tree Map foi criado, para visualizar tamanho de arquivo para você salvar espaço em HD. Então, assim, é interessante também a gente ir a fundo e descobrir qual foi o problema que originou uma determinada visualização. Se a gente vê outra coisa parecida, aquele cara é um bom candidato para começar uma exploração. E nesse caso, acho que a gente forçou um pouquinho a barra.
e esse foi o resultado de que não era a solução para aquele problema. Bom, este primeiro caso foi só para exemplificar um projeto que a gente tocou, né, a gente participou, quem estava liderando era o laboratório de Cambridge, e a minha ideia em trazer para cá, essa foi a apresentação que eu fiz num congresso este ano, esse paper foi publicado recentemente, e o objetivo de trazer para cá era para mostrar um caso real de como experimentar ou conhecer diferentes visualizações pode ajudar num contexto de dados esparsos, com uma estrutura de dados interessante para trabalhar. Bom, como limitações desse trabalho. O número de especialistas foi um problema crítico. A gente conseguiu e-mail de quase 20 especialistas, mandamos e-mail, entramos em contato. No final, 8 responderam para a gente, eu quero participar. A gente mandou e-mail, vamos marcar. 6 marcaram, no dia só 4 apareceram. Então, assim, a taxa de participação é complicada. Mas a gente conseguiu, pelo menos, explorar alguns aspectos que a gente queria testar, né? E o que a gente trouxe de valor, hoje esse sistema está rodando no cliente, é que agora eles têm uma visualização sumarizada das duas plataformas, porque a gente criou uma camada de Visual Analytics, conectando com as duas plataformas de RC que eles têm. É gerada uma estrutura de dados esparsa, na ordem de milhares de nós e dezenas de milhares de arestas, e, dezenas de milhares de nós e até centenas de milhares de arestas, para serem consumidas por essa visualização. A gente fez em D3 e tem toda uma brincadeira ali de como filtrar os dados, mostrar, resumir para que isso rode em menos de 10 segundos, que é o nosso objetivo. Quando eu comecei no projeto, para desenhar aqueles sunbursts, aqueles 9 sunbursts, estava levando mais de 50 segundos. E a gente conseguiu reduzir para menos de 10 segundos. Eu vou passar para outra apresentação, que é sobre outro projeto. Esse teve um desafio diferente. Esse foi com participação, colaboração com os colegas de outros grupos, como o Emílio comentou, dentro da IBM Research a gente costuma colaborar com outros grupos. Eu faço parte do mesmo grupo que o Emílio, de Visual Analytics, e aqui nesse trabalho eu colaborei com a Ana Paula Appel, que é e o Luiz, agora está dando aula na Argentina. Os dois eram do grupo de Social Data. Então, tinha uma colaboração interessante. Bom, a gente falar sobre o projeto em linhas gerais. Um cliente apareceu com a base de dados de sinistros do seguro-saúde. O que é um sinistro? Quando um evento, então você vai utilizar o seu plano de saúde, é gerado um sinistro, e nele tem o CRM, o seu número de cartão, o valor do procedimento, lista de materiais e outros dados relacionados. O cliente queria entender melhor a atividade dos médicos. Queria saber mais sobre os médicos da própria rede. E logo de início, ele trouxe esse problema e comentou, né? O cliente falou, mas para a gente entender melhor como os médicos atuam, a gente tem que olhar em redes sociais, vamos olhar em sites de reclamação para ver se alguém reclama. Só que esses dados, especialmente de reclamação ou elogio, porque a gente não queria o ruim, a gente queria achar os que eram interessantes. E aí um pouco do olhar do cliente. Eu quero saber quem trabalha bem para eu manter, para eu fomentar mais o relacionamento, aumentar a experiência, melhorar a experiência que esse médico tem com
a seguradora. E teve um desafio maior, que foi o seguinte: por conta de uma reestruturação, eles pararam de ter registros dos médicos. Tinha algum traço de registro ali, algum traço de ID, mas a visão deles era só ter a prestadora de serviços, ou seja, a clínica ou hospital. Eles não sabiam o que acontecia, ou não tinham todos os registros do que acontecia, todo o trace ali da atividade do médico nas ferramentas que eles tinham. Na verdade, os traces estavam nos dados, eles só não tinham visibilidade daquilo lá. E de cara eles queriam novos dados, queriam fazer aquisição e combinar. A gente falou, espera, vamos olhar para os dados que vocês têm. Bom, aqui só um pouquinho sobre os dados. O que a gente tinha? Eram transações de seguro de saúde, envolvia o território nacional inteiro. A base que a gente recebeu era de 1 ano e meio, um pouco mais de meio tera. O que estava envolvido nessa base de dados? Tinha médicos, pacientes, a seguradora, os serviços, os sinistros, os prestadores, entre outras coisas. A gente estava com mais de 100 milhões de sinistros, 220 mil médicos, 2,2 milhões de pacientes, e a gente levou um bom tempo, como a própria professora comentou, para entender os dados. Porque era um emaranhado de tabelas e de campos, a gente tinha mais de 40 tabelas. Até para a gente entender o que cada tabela dizia, isso, reuniões e várias reuniões com os especialistas do cliente, pessoal de IT, pessoal da área de negócio, de controle, de analytics, até que a gente fizesse sentido daquela base de dados para pensar em coisas que estivessem relacionadas com o que eles queriam, que era identificar médicos que atuam bem, como que eu posso melhorar a experiência, como que eu posso identificar bons médicos. E a gente, computeiro, logo pensa, não, vamos detectar fraude, vamos ver o que está fora do que está acertado, isso deve ter muita informação rica aí. Eles falaram, não, a gente quer identificar essas características, uma forma de identificar bons médicos. Bons médicos, e aí foi interessante, tá, mas define o que é bom, a gente não sabe. E aí, então, parte da nossa proposta era assim, como identificar alguma métrica, algum dado que seja interessante na base de dados de vocês, que vocês consigam responder essa pergunta mais básica, que é o que é um bom médico. Eu falei, tá, vamos pensar em métricas primeiro, não vamos pensar em caracterizar um bom médico, vamos pensar o que a gente consegue achar de informação nesses dados que vocês têm. Bom, depois de muita análise em cima dos dados, a gente identificou que o que era mais interessante, bom, tinha as glosas, que basicamente era quando tinha algum problema de autorização, tinha os procedimentos que eram autorizados e os que eram feitos e tudo mais, mas a base mais rica em informação que a gente identificou foi a de sinistros. Por quê? Ela tinha informações sobre o ID do médico, o ID do paciente, algumas tinham o código do procedimento, e aí vem um problema gigantesco de preenchimento de dados e padronização que a gente levou para eles, e o valor do sinistro, né? O valor relacionado ao evento. De cara a gente começou a pensar, vamos olhar os eventos de alto custo. Eles falaram, não, a gente tem gente trabalhando nisso. Ok, vamos pensar mais. E aí a ideia foi, vamos criar uma rede complexa que mapeie esse relacionamento de médicos e pacientes e ver o que sai daí. Vamos olhar para especialidades, para valores, para relacionamentos. E aí, bom, a gente usou um grafo direcionado e aqui é só um exemplo, tá? É uma pequena parte do grafo que a gente utilizou. E pensamos em duas projeções, uma de paciente, em que eles eram conectados, se eles tinham um médico em comum, e médico-médico, quando eles tinham um paciente em comum. E a nossa análise começou a partir toda daí. Vamos analisar médicos em comum, médicos que têm pacientes em comum, pacientes que têm médicos em comum.
E a partir daí, pensar em casos de estudo, coisas para a gente mergulhar nos dados, e a gente começou a levantar propostas para o cliente. Também na etapa de identificar ou começar a entender melhor os dados, coisas interessantes surgiram. Quando a gente começou a verificar que tinha um paciente com 123 médicos diferentes no time span de 1 ano e meio. Também, para tentar padronizar a análise, a gente começou a usar só sinistros com códigos de consulta, porque tinham vários tipos de códigos de consulta, isso também, muita interação com o cliente para entender todos esses códigos. Então a gente está falando de 123 consultas com médicos diferentes em 1 ano e meio. Do outro lado, a gente achou 26 médicos com mais de 5.000 pacientes diferentes. Um deles tinha 3.000 pacientes em 1 ano e meio, 3.000 consultas em 1 ano e meio. Aí você começa a pensar, as contas. Não, mas se ele trabalhar 24 por 7 e fizer consulta com 30.000 pessoas, ele vai fazer uma consulta a cada 3 segundos e não vai dormir. Mas aí, de novo, para entender o dado, tem toda a realidade do nosso país. E entender isso, a gente falava, isso aqui é problemático. E o cliente falou, não, às vezes não, é uma coisa para a gente se atentar. Por quê? Existem casos em que eu tenho uma clínica com 20 médicos, só que só um é cadastrado comigo. Todo mundo vai lançar no CRM daquele médico, mas eu tenho várias pessoas. Então, pode não ser um problema de fraude, sim um problema de ir lá e montar a minha rede de fato, de fazer com que todos esses médicos dessa clínica façam parte da minha rede de médicos. Então, o que a gente conseguiu identificar era um monte de possibilidades. Dependia do cliente chegar lá e investigar caso a caso. Mas foi interessante ver esse tipo de coisa. Depois que a gente teve um entendimento mínimo da base de dados, a gente elencou alguns casos interessantes, a gente levou todos os casos, e a partir de votação mesmo, com os membros ali da reunião, os membros envolvidos ali do lado do cliente, eles elencaram 5 principais casos. O primeiro, que é o que eu acho que tem mais relevância para o dia todo, que foi um que surgiu de exploração de dados, exploração visual dos dados. E eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco. Que era relacionado a identificar indicação, ou, melhor dizendo, possíveis indicações. Porque se a gente for pensar, quando um médico indica o outro, tem uma questão social importante de conhecimento profissional, de conhecimento de competência, e que é uma coisa informal, não está em nenhum registro. Não tem nenhum documento formal que indique esse relacionamento. Teve uma outra linha que estava relacionada à análise deixa eu passar aqui. Da rede, como uma rede social, que a gente aplicou várias medidas de centralidade para identificar core, e aí, a partir disso, apresentar uma proposta de que eles olharem para a rede de médicos como um todo, e não pensar em um, porque talvez, se eles tirassem um médico, aquele indica para outros, e aí ele podia desconectar parte da rede, e olhar mais para o conjunto. Eu vou entrar em detalhes nos casos, e aqui eu vou pular. Aqui era um pouco do que eu comentei, desse aspecto mais executivo, que essa foi a apresentação que a gente fez para o cliente, no último dia do projeto. Então, de cara, a gente mostrou o que a gente conseguiu, mas eu acho que a parte mais interessante é entrar nas métricas. Tem essa que a gente chamou de referência mútua, tem o papel da rede, fidelidade, que foi a ideia que a gente teve, foi a seguinte: se eu tenho várias consultas ao longo do tempo, é mais interessante eu identificar os médicos que têm um paciente que vão em várias consultas ao longo do tempo do que um médico que tem várias consultas isoladas. Mas tem complicações, depende da especialidade. Se eu tiver psiquiatria, por exemplo, eu espero que o psiquiatra tenha uma
recorrência ali ao longo do tempo, que tem uma fidelidade, ou que um psicólogo, ou que um cardiologista que tem um acompanhamento anual de alguém que tem algum problema no coração, por assim dizer. E a nossa proposta foi de elencar essas métricas, de propor essas métricas, para que, brincando com essas métricas, combinando todas elas, eles pudessem olhar e mergulhar a fundo nos casos que poderia ser interessante melhorar a experiência com o plano ou até identificar casos de fraude. Bom, já falei em linhas gerais sobre a referência mútua, que era uma forma de tentar achar casos de indicação. E como que a gente achou, né, esse caso? Basicamente, quando a gente estava explorando todo esse grafo que a gente montou, a gente começou a achar padrões visuais interessantes, de loops, de conexões fortes par a par. E aí a gente foi investigar a fundo e viu, poxa, isso aqui tem uma coisa interessante. Se a gente pensasse em uma métrica que representa isso. Notem esses pares aqui. A gente, para sair daquela massa de dados e chegar em algo que a gente pudesse fornecer, ou visualizar, a gente começou a pegar dados de consulta, depois eles falaram, ó, os estados que as unidades da federação, que são o foco da nossa atividade, são essas 5. E a gente começou a trabalhar só nas 5. Notem o padrão que eu comentei aqui. E também surgiu coisa interessante, de médicos que eram bridge entre duas UFs. E que acontecia de ser... e que não ter relação forte com a localização. Eles não estavam na fronteira. Eles estavam em outras localidades, mas eram referência em uma determinada especialidade, as pessoas iam e depois ou saíam do próprio estado para visitar aquele médico específico. E essa métrica também trouxe alguns resultados interessantes. Teve um caso, aqui os IDs estão anonimizados, tá? Então é um médico do DF com ID anonimizado, aqui 010 na nossa base anonimizada. E tinha um caso muito interessante de 2 médicos, que as pessoas iam do médico A para o médico B no mesmo dia, e isso, de novo, em uma base de 1 ano e meio, acontecia mais de 150 vezes. E aí surgiu um outro ponto, que era que o cliente comentou que pode não ser caracterizado como fraude, mas sim como overuse, né? Que eles mencionaram casos em que, quando você entra em uma clínica, você passa com 2 médicos, já tem uma cartilha de exames que você vai ter que fazer, você precisa de 1, mas eles costumam marcar 5 ali, que você entra e faz os 5. E que isso acaba enchendo demais a base, gera um custo para eles, e que muitas vezes está relacionado com todo o sistema e a complexidade socioeconômica do nosso país. Mas foi interessante ver essa relação forte, e para nossa surpresa, os relacionamentos mais fortes não estavam nos que tinham mais consultas. Surgiu aqui no Mato Grosso que a relação mútua mais forte era desse médico 028 para o 027, 205 numa via, 196 na outra. Depois de proposta métrica, a gente brincou... Está escuro. Não... Tem como baixar a luz aqui só um minutinho, por favor? Senão a gente não vai conseguir enxergar as arestas. Mas, o que a gente fez? Vamos analisar os top 50 e os top 20 das unidades da federação que a gente está analisando, para ver se tem alguma diferença em relação à densidade, em relação a... aqui, o tamanho do nó representa o grau, tá? E a cor também está proporcional ao grau. Quanto mais verde escuro, maior é o grau. E a gente identificou coisas interessantes, que Rio, São Paulo, tem uma desigualdade ali na distribuição de grau.
E o que a gente acabou depois verificando é que isso tinha a ver com a localidade. Esses lugares que tinham, esses médicos, que tinham um volume muito grande, normalmente eram os médicos muito bem localizados, ao lado de metrôs, ao lado de grandes empresas que normalmente faziam exame admissional, isso criava um fluxo muito grande. E aí o que a gente apresentou para o cliente como coisas interessantes para aplicar, primeiro, entender melhor a atividade dos médicos, como que acontecia indicação, melhorar o relacionamento, fazer campanhas, relacionamento para tentar incorporar essas pessoas que, no caso que eu mostrei, extremamente outlier, que, com 30 mil consultas, o que está acontecendo? Alguém precisa se cadastrar no nosso plano, e algo nessa linha. Identificar questões relacionadas à fraude. Um ponto importante também era identificar referência contra referência. Referência é quando, por exemplo, o clínico geral indica alguém mais especialista, e quando o especialista manda para alguém mais generalista. Então, isso não é bem o caso que eu imaginava, manda para alguém mais generalista para indicar para o especialista correto. Isso também foi interessante, e para isso a gente precisou usar os dados de especialidade, que também a maioria era não informada, o dado não tinha uma qualidade tão interessante, mas faz parte do mundo real. Quando a gente está pegando base de dados reais, isso acontece. E é até interessante numa dessas discussões, quando a gente está meio triste no laboratório, falar, poxa vida, tinha um dado tão legal para fazer uma análise tão legal, mas tem pouquíssima informação ali preenchida. E aí o cientista-chefe chegou assim, calma, Wagner, dado bom é que a gente tem dado. Ruído, informação faltante sempre vai ter. Fica tranquilo, o bom é ter dado. E aí depois a gente faz o que dá para fazer. Bom, e a questão do fluxo também que eu comentei de CRM entre estados. Também surgiu uma questão interessante, que aí falaram, bom, mas eu posso ter CRM, o mesmo médico pode ter CRM diferente em estados diferentes. Tá, é outra coisa que a gente precisa analisar, porque pode ser o mesmo médico atendendo, mas aí ele atenderia a mesma pessoa em estados diferentes, pode acontecer, mas não deveria saltar aos olhos quando a gente pega os top 20, por exemplo. A gente está tentando pegar os outliers dessa referência mútua. Bom, os outros eu vou passar mais rapidamente, que não tem uma relação tão forte com visualização. Eu acho que o caso mais interessante é esse primeiro relacionado à visualização, porque nasceu dessa exploração visual, que a gente criou uma métrica, e a partir disso eles podem fazer um filtro e pegar rapidamente o ranking dos que têm maior relação mútua e tentar analisar questões de fraude, melhora de relacionamento, entre outras coisas. Em relação ao papel dos médicos na rede, teve uma aplicação de várias métricas de redes sociais. O que a gente identificou de interessante é que o core ele é estável ao longo do tempo. A gente quebrou por quartis e analisou, a partir das várias métricas, o core é estável e o que a gente apresentou para o cliente. Esses são os médicos que, se você quer manter a sua rede do jeito que está, eles não podem ser descadastrados. Porque se você descadastrar um, vai desmantelar a rede e quebrar em vários componentes. Se você quer manter a rede do jeito que está, é interessante manter o relacionamento com esses médicos que fazem parte do core. E outra coisa que também acaba surgindo. Bom, se eles têm muitas consultas, você tem ali um reconhecimento implícito. Né? Além de todas as questões de localidade que eu já mencionei, se você começar a combinar várias métricas, você consegue eliminar essas variáveis. Tá? Se eu pego o papel dele na rede, eu estou tirando um pouco do peso da localidade. Se eu pego a estabilidade ao longo do tempo, a fidelização, também melhora um pouco essa métrica. Em relação à fidelização, tem um aspecto interessante que foi em como representar isso, como a gente poderia representar de forma que o especialista conseguisse bater o olho e falar, ok, esse médico tem vários pacientes que retornam ao longo do tempo, ele tem poucos pacientes que vão uma vez só. E aqui a ideia foi só representar uma concentração de pacientes, considerando o número de sinistros e
a métrica de fidelização. Então, ok, estou combinando 2 cardiologistas, esse cardiologista as pessoas voltam mais, ele tem uma retenção maior, ele fideliza mais os pacientes ao longo do tempo do que este outro aqui. Questões interessantes sobre fidelização, ortopedia e traumatologia, ginecologia, pediatria. Eu não mencionei, mas estava no slide anteriormente, a gente também achou algumas relações interessantes de referência mútua. E normalmente era de ortopedia para ortopedia, ou ginecologia obstetrícia para ginecologia obstetrícia. Isso se repetia em alguns casos, em vários casos na base. Bom, aqui algumas propostas de utilização dessa métrica. Também verificar a capacidade de fidelização, promover campanhas na mesma linha das outras que eu comentei, para melhorar a experiência do médico com a seguradora, e até pensar em meios de divulgação, como uma lista de médicos. Eu apresento já os médicos que têm uma maior fidelização. E aí a gente começou a pensar também, mas será que fidelização é sempre bom? Ou o médico não pode estar marcando consultas repetidas desnecessariamente? A gente pensou, não, a gente tem que pensar em algo nessa linha também. E aí a gente foi para a análise do tempo de retorno de consultas, que depende de caso para caso, considerando a especialidade, o tipo de consulta. Então, se você está internado, cada médico que vai lá é cobrado uma consulta nova. Agora, se você vai no consultório e passa por uma consulta, normalmente você tem até 15 dias para um retorno sem pagamento. Então, se tiver um sinistro num intervalo menor do que 15 dias, com um pagamento, tem alguma coisa estranha. Então, esse sinistro não deveria aparecer na base, na verdade. E aí, a gente identificou padrões com picos de 7 dias, que é óbvio, então ajuda até a gente entender a base e falar, não, essa análise faz sentido, porque você costuma marcar no mesmo dia, ou o médico atende naquele local ao mesmo dia. Então você tem, normalmente os médicos circulam entre clínicas ou consultórios, eles decidem, segunda-feira eu atendo em tal lugar, terça-feira eu vou atender em tal lugar. Então você vê esses picos ao longo do tempo. O que chamou a atenção foi um número muito alto de picos, com menos de 15 dias, coisas que eles não estavam esperando. E aí, a forma de representar isso, a gente colocou a porcentagem de retornos em 2 dias, 7 dias, 14 e 21. Então, era um pouco para tentar dar uma ideia numérica desse retorno ao longo do tempo na base toda. Para que eles olhassem nesse número e falassem, ok, eu quero saber do R14. R14 tem que estar baixo, se ele estiver de acordo com o que a gente combinou com ele. Por fim, o que foi interessante deste projeto? A gente está com um paper em revisão sobre essas métricas e sobre a análise que a gente fez da base da seguradora. Foi interessante que no final do projeto eles ficaram assim, poxa vida, tem tanta coisa que a gente pode analisar nessa base e a gente não sabia. E a gente mostrou visualizações interessantes, e aí eles começaram a brincar com gráficos simples, mas que cruzavam 2 ou 3 métricas que são significativas para o contexto deles. Então, eu quero médicos que tenham um retorno adequado e que tenham alta fidelização. Pumba! Tenho clusters aqui que eu quero analisar e melhorar a minha experiência com esses caras. Eles estão falando que é para ser feito, estão fazendo o que é para ser feito e estão fidelizando os pacientes. Então, pode ser interessante melhorar a experiência desses caras aqui, do que olhar a base toda, que eu não vou conseguir nunca ter esse feeling do que... eles não sabiam por onde começar. E aí o que a gente levou para eles, usem essas métricas, que eles são indicativos interessantes de onde começar. Um ponto interessante que foi fundamental, acho que como já foi dito ao longo do dia também, que levou muito tempo para entender os dados, muito tempo para conectar os pontos, a interação com os especialistas de domínio foi fundamental, assim, sem conversar com eles. Mais da metade do projeto
a gente levou só para entender o dado. Depois que a gente entendeu, a gente levantou um monte de hipóteses. E aí o cliente elencou, não, eu quero essas 5 são as mais interessantes. Na verdade, o cliente elencou 3. A gente queria investigar outras 2. Então, não, por conta, a gente vai investigar essas 3 que você quer e essas 2 que a gente achou muito interessante. E aí, a gente fez toda a análise. E no final, a gente mandou um relatório que eles ficaram bem satisfeitos com a análise. Foi bem... trouxe uma satisfação bem interessante ver a parte de Big Data e essa análise que a gente fez e de métricas surgindo de exploração visual. Então, acho que essa é a mensagem final, que ter esse conhecimento da origem das visualizações, entendimento dos dados, tentar entender o problema que o cliente quer resolver e conectar esses pontos, acho que é fundamental e chave para quem quer trabalhar na área de visualização relacionada com Big Data. É isso. Obrigado.